Você tem fome de quê? Hoje nós vamos falar sobre os 3 tipos de fome e o que pode estar te impedindo de conquistar o peso desejado. E eu te pergunto, você tem fome de quê? É sobre isso que nós vamos falar hoje. E você vai aprender a identificar se você está com fome física, com fome emocional ou com fome social. Então, o ato de comer tem relação com a nossa autoimagem, com nossos hábitos, com as nossas crenças, com as nossas experiências e memórias. Então, a gente pode observar que a alimentação para o ser humano, ela é muito complexa. Então, é muito mais do que apenas uma forma de nutrição, que a gente vai ver aqui. Mas perpassa pela forma como eu me vejo, perpassa pelas minhas experiências, né, o que eu aprendi, né, desde que eu nasci até agora, acerca de alimentação, né, o exemplo que eu tive, as minhas memórias, né, o que determinado alimento, o que determinada refeição, o que determinado ato de comer reflete, né, nas experiências que eu tive, né, o que é que traz para mim hoje de bom, de ruim. Então, o ato de comer passa por tudo isso. Então, a gente começa a perceber que é algo muito complexo. A gente divide, né, a fome em 3 tipos. Então, eu vou falar hoje para vocês sobre 3 tipos de fome. Mas é importante eu esclarecer que, na verdade, só existe uma fome, que é a fome física. Essa é a fome de verdade que a gente entende, né, por necessidade de alimento como forma de nutrição para o meu corpo. Mas existe também a fome emocional e a fome social. A gente chama de fome, mas, na verdade, a única fome, de fato, é a fome física, certo? Mas, didaticamente, a gente divide assim, vocês vão entender por quê. Vocês vão conseguir identificar esses 3 tipos de fome na vida de vocês, e, com isso, vocês vão ter controle. Por quê? Porque vocês vão expandir a consciência de vocês com relação ao ato de comer, com relação à alimentação. E isso vai fazer com que você consiga conquistar o seu peso desejado, consiga conquistar o seu corpo saudável, se é isso que de fato você quer. Então, eu já falei para vocês que nós temos 3 tipos de fome. Temos a fome física, a fome social e a fome emocional. Nós nos acostumamos a chamar esses impulsos de fome. No entanto, eles têm muito mais relação com estados emocionais do que com necessidades fisiológicas. Então, apenas a fome física tem relação com a necessidade fisiológica de nutrição. A gente come para sobreviver. O alimento, ele é essencial para a vida. Então, eu vou falar para vocês primeiro da fome física. Então, a fome física é aquela fome natural, como forma de nutrição necessária para o corpo. Então, todo ser vivo precisa comer, precisa se alimentar. E isso vem, então, da fome física. Por isso que a gente sente essa sensação de fome, para que a gente lembre de comer e vá atrás do alimento. A fome física, ela vem de forma gradual. E ela é saciada pela alimentação. Então, você começa sentindo, assim, acho que eu estou começando a sentir fome, ela vem aos poucos. E, quando você come um alimento, a fome física, ela passa. E não há também aqui desejos por alimentos específicos. Então, quando você tem uma fome física, né, que é uma necessidade fisiológica de nutrição, qualquer alimento serve. Você está com fome, você quer se nutrir. Então, você não tem um desejo por um alimento específico. Eu estou desejando um brigadeiro, certo? Isso não vem da fome física. Só que a gente começa a ter alguns problemas na fome física. Se a gente só comesse apenas quando tivesse fome física e escolhesse alimentos saudáveis, a gente não teria problema com relação ao peso. Mas nem sempre isso acontece. Então, o início do problema é o que você come. Relacionado à fome física, realmente é uma necessidade de nutrição, mas quais são as escolhas que você faz nesse momento? Você escolhe alimentos saudáveis e nutritivos? Porque você pode escolher esse tipo de alimento e saciar sua fome física, mas você pode escolher saciar sua fome física com alimentos calóricos, com alimentos de alto índice glicêmico. Então, como é que você escolhe saciar a sua fome física? Isso é muito importante para que você consiga conquistar o seu peso desejado. Essa escolha na hora de saciar essa fome. Você planeja as suas refeições com carinho?
Então, é importante que você tenha o hábito de pensar sobre aquilo que você vai comer, o horário que você vai comer, quais os horários das suas refeições, o que é que você vai comer em cada refeição. Se você passa o dia fora, planejar isso, ou leva de casa, ou como é que você, no lugar que você está, vai conseguir se alimentar saudavelmente. Ter sempre lanches nutritivos na bolsa, né? Isso tudo faz com que você consiga fazer melhores escolhas alimentares e conquistar o seu peso desejado. Mas para isso é importante, né, que você entenda que esse é um momento especial para você e você dedique uma parcela do seu tempo para planejar aquilo que você vai escolher se alimentar. Você mantém horários regulares para as suas refeições? Que horas do dia você come? É muito importante que a gente comece a colocar horários regulares nas refeições, que a gente saiba os horários que a gente come. Por quê? Porque lá na frente eu vou falar para vocês sobre fome emocional. E então você vai saber se na hora que você está com aquela vontade de comer é uma fome física ou é fome emocional. E como é que você vai saber se é fome física? Você vai olhar para o relógio e vai pensar, poxa, mas já está na hora do almoço, está quase chegando a hora do almoço, por exemplo. Então, de fato, é fome física. Ou então você vai pensar assim, puxa vida, mas não faz nenhuma hora que eu almocei e eu já estou com fome? Que buraco é esse? Não é uma fome física. Então, você já vai conseguir identificar, né, qual é o tipo de fome que está aí causando essa vontade em você de ir atrás de um alimento. Então, por isso que é importante a gente saber o que é que a gente está comendo e o horário, né, que seja mais ou menos padronizado, isso tudo na medida do possível, para que a gente consiga diferenciar as fomes quando vem essa vontade de comer. E uma dica, então, planeje suas refeições o máximo possível para que você consiga comer de forma adequada, né, de forma saudável, num ambiente agradável, onde você tenha tempo para aproveitar esse momento. Isso tudo é muito importante. É um momento muito especial. Você está saciando sua fome física, você está se nutrindo, você está dando vida para o seu corpo. Então, consuma alimentos saudáveis e nutritivos em horários pré-determinados, né? As refeições e os lanches. Por quê? Porque assim, você vai saber quando, de fato, você está sentindo fome física ou quando é fome emocional ou fome social. Mantenha alguns lanches saudáveis à mão. Para isso, você tem que se preparar com antecedência, você tem que pensar sobre isso, você tem que planejar suas refeições. Por quê? Porque se em algum momento você está numa reunião, por exemplo, e a reunião ela se estendeu mais, ou você não conseguiu voltar para casa logo, teve que resolver algum problema, então você pode saciar um pouco mais a sua fome com um lanche antes de você realmente ir para aquela refeição. Então, é muito importante planejamento com relação à nossa fome física. Pratique também exercícios de respiração profunda para ajudar a reduzir o estresse e a ansiedade, fatores que fazem comer mais. Respire profundamente muitas vezes do seu dia, quando você sentir que está ficando estressado, respire profundamente. Por quê? Porque o estresse, ele faz com que a gente gaste os nossos níveis de glicose, de energia muito rápido. E aí a gente vai fazer com que a gente queira comer mais. E faça escolhas de alimentos com alto índice calórico, com muito açúcar, carboidratos refinados. Para quê? Para que eu consiga essa energia que está me faltando de uma forma rápida, de uma forma urgente, certo? Então, o estresse, a ansiedade faz com que você coma mais e faz com que você tenha escolhas erradas, né, no sentido de alimentos muito calóricos, para trazer essa energia que ela foi consumida rapidamente, por conta do alto nível de estresse, do alto nível de ansiedade. Então, quando a gente respira profundamente, quando a gente se mantém calmo e tranquilo durante o dia, a gente consegue fazer melhores escolhas alimentares. Outra dica é, coma devagar, saboreando a refeição e aproveitando o momento. Entenda que aquele é um momento especial para você, que você está nutrindo o seu corpo, você está dando vida para o seu corpo, né? Então, aproveite esse momento, saboreie a comida, saboreie esse momento especial. E agora vamos, então, falar de
fome social. A fome social, ela vem da necessidade de pertencimento, de vínculo, de se sentir amado, de não desagradar e também de crenças. Então, desde os primórdios, o homem usa a alimentação para se socializar, para se sentir pertencente a algo, para se reunir, para se confraternizar, para comemorar. Então, a comida, né, quando a gente fala de fome social, vem de tudo isso, dessa necessidade de eu me sentir pertencente a algo, de eu criar vínculo, de eu sentir que eu faço parte de algo maior, muitas vezes para não desagradar. Então, a pessoa me oferece comida e eu penso que eu sim tenho que aceitar, porque se eu não aceitar é falta de educação. Vem também de crenças, no sentido, por exemplo, de que, se gostou, tem que repetir, tem que comer um pouquinho mais. E outras crenças que a gente vai colocando na nossa vida e vai atuando de forma automática, né, tomando decisões relacionadas às escolhas alimentares, muitas vezes de forma inconsciente, né, sem nem ao menos perceber, se dar conta. Então, o que eu estou trazendo aqui hoje é explicando para vocês os 3 tipos de fome, para que a gente agora tenha autoconsciência e consiga fazer as escolhas certas, as escolhas adequadas. Então, essa vontade de comer, muitas vezes, tem raízes em lembranças agradáveis, que foram adquiridas ao longo da vida, relacionadas à alimentação. Então, você pode lembrar, por exemplo, do cheirinho de pão que a sua avó fazia, ou que seu pai trazia lá da padaria depois do trabalho. Você pode sentir o cheirinho do café de manhã cedo, e isso traz lembranças boas. E aí você acaba, né, querendo reviver aquele sentimento, reviver essas memórias. E aí você come aquele tipo de alimento, né, determinado alimento que você escolhe. Nós também comemos para comemorar, para reunir, para confraternizar. Então, quando a gente está feliz, quando a gente quer comemorar, sim, a alimentação, a comida, ela faz parte, né, da nossa festa, né, das nossas reuniões, das nossas confraternizações. Na maioria das vezes, há a comida envolvida. E aí, o que é que acontece? Você vai para a festa, você vai para o aniversário, você vai para o cinema, você acaba se permitindo um pouco mais. E aí, vem as crenças. Como é que eu vou para o aniversário de criança e não vou comer um brigadeiro? Não vou comer o bolo de aniversário, que é delicioso? Como é que eu vou para o cinema e não vou comer uma pipoquinha? Então, a gente acaba associando determinadas situações, determinadas circunstâncias, né, com determinado tipo de alimentação. E eu, por exemplo, já tive muito isso com relação ao cinema. E teve uma época em que teve um dia especificamente que eu deixei de ir para o cinema porque eu não queria comer a pipoca. E aí foi quando eu disse, não, mas não tem relação, né? O cinema não tem relação com a pipoca. Eu posso ir para o cinema e não comer a pipoca. Então, mas eu precisei, assim, fazer um trabalho mental, entender isso, né? E a partir daí fazer novas escolhas. Mas se eu fosse no automático, não quero comer pipoca, então não posso ir para o cinema. Por quê? Porque ir para o cinema significa pedir aquela pipoca enorme, cheia de manteiga, que eu adoro. E que às vezes eu sim escolho pedir. Mas aí eu já sei que é consciente. É porque eu quero. Não porque é algo automático. Aí sim é uma escolha consciente, e aí já faz toda a diferença. Na fome social, nós também comemos para não desagradar. Então, sempre aceitamos quando nos oferecem alimentos. A gente entende que dizer não seria uma falta de educação. Então, a gente acaba aceitando aquele alimento sem nem ao menos estar com vontade, ou muitas vezes estar com fome física, né? Mas a gente acaba aceitando e comendo para se sentir pertencente, se sentir acolhido. Nós também podemos ter a crença de que se não repetir é porque não gostou. Aqui no Nordeste tem muito isso. Não gostou? Então come mais um pouquinho, né? Então a gente acaba repetindo mais um pouco e comendo além daquilo que a gente de fato precisa para se nutrir. E tem também o contágio social, né? A gente come de acordo com as pessoas que a gente convive. Então, se a gente tem amigos que na sexta-feira combinam de comer uma pizza e tomar um chopp, muito provavelmente a gente vai fazer essa escolha alimentar. Muitas vezes também a pessoa chega perto da gente com um petisco, comendo uma pipoquinha, a gente acaba comendo sem nem perceber. Então, é o contágio social, certo? As pessoas que você anda, que você mais convive, influenciam a forma como você se alimenta, influencia as suas escolhas alimentares e acaba influenciando também o seu peso. E agora vamos para a fome emocional.
quando a gente fala de fome emocional, a gente se pergunta, por que você come? Então, comece a se perguntar, por que é que você come? Você come só quando está com fome? Só para se nutrir? Ou existem outras razões que fazem com que você escolha determinados alimentos em determinados momentos? Então, talvez você tenha começado a comer demais durante um período difícil da sua vida. Muitas vezes acontece isso. Se pergunte, quando foi que eu comecei a comer em excesso? E aí, às vezes, você passou por um momento de estresse muito grande, de ansiedade muito grande, ou de tristeza muito grande, que fez com que você começasse a ter hábitos alimentares, né, que foram nesse sentido. Você come quando quer suprimir um sentimento, como tristeza ou raiva. Então, muitas vezes, a gente come quando está triste e come para se sentir melhor. Então, a gente usa a comida para fazer com que a gente se sinta melhor. Você come, então, porque está com raiva? E aí você precisa extravasar isso e você extravasa na comida? Você come quando se sente ansioso, estressado ou precisa de energia? Né? Então, eu já falei que a ansiedade, o estresse, ele faz com que a gente gaste a nossa glicose muito rápido e faz com que, então, a gente tenha necessidade de comer, a gente sinta fome. E aí a gente acaba, nesse momento, comendo além da conta, fazendo escolhas erradas, tá certo? Que não são muito nutritivas, que são muito mais calóricas, que aí a gente tem essa falsa sensação de que vai nos dar energia. Você come quando se sente só? Então, a comida, ela é uma companhia sua? Ela é a sua companheira? Você está sozinho e você acaba comendo, ou comendo mais? E a fome emocional, como é que a gente identifica? Como é que eu sei que é fome emocional? Eu falei que a fome física, ela vem de forma gradual. A fome emocional é o contrário. Ela vem de forma rápida, ela vem de forma urgente. Então, quando você vê, você já está com fome, é como se você tivesse um buraco no seu estômago. E quando você menos espera, você já está levando o alimento à boca. Muitas vezes você, por exemplo, chocolate, você já comeu alguns pedaços, para aí você perceber que está comendo chocolate, por exemplo. Certo? Então, ela vem de forma rápida, ela vem de forma urgente. É como se fosse um buraco no seu estômago e você precisa, então, preencher esse buraco logo. Muitas vezes é um desejo por uma comida específica. A gente viu que na fome física não tem um desejo por comida específica. A pessoa quer saciar a fome, a necessidade dela de nutrição. Na fome emocional, não. Muitas vezes, não é sempre, mas muitas vezes tem essa necessidade, esse desejo por uma comida específica. Então, a pessoa deseja um brigadeiro, deseja um pãozinho quente, deseja um sanduíche de um determinado local, certo? Isso tem mais relação com a fome emocional. A fome física, ela é saciada com a alimentação. A fome emocional, né, geralmente, as escolhas por fome emocional são ricas em calorias, em gorduras e açúcares. A pessoa, ela precisa se sentir bem logo, ela quer ter essa sensação de energia logo, então ela faz essas escolhas aí, ricas em calorias, ricas em gorduras, ricas em açúcares. E a fome emocional, ela nunca é suprida pela alimentação. Então, a pessoa, ela come, ela quer comer mais, ela quer comer mais. Por quê? Porque o que está faltando não é alimento, não é uma nutrição, não é uma necessidade fisiológica de nutrição. Está faltando outra coisa. Então, é algo interno. É algo muito mais no interior dela. Então, é um vazio que ela sente muitas vezes, né, e que precisa preencher. E acredita que o alimento preenche, mas ele não preenche. Então, a pessoa acaba comendo, e e a alimentação, ela acaba não suprindo, né, o vazio continua aí. E a fome emocional leva a pessoa a buscar alimentos que trazem um conforto, uma sensação de bem-estar. Por quê? Porque, de fato, a pessoa aqui não precisa se nutrir no sentido fisiológico, mas a pessoa, ela precisa se sentir melhor. Ela precisa se sentir reconfortada. Por isso, ela faz essas escolhas alimentares relacionadas à fome emocional. Ela usa a comida para confortar, para ser a companheira, para trazer bem-estar. Então, por que é que você come? A gente sabe que é normal, é comum usar a comida, né, em alguns momentos da vida,
para lidar com problemas emocionais. E tá tudo bem. Comer é uma maneira de se sentir feliz. Comer é uma maneira de confraternizar. Comer é uma maneira de comemorar. Comer é uma maneira de se reunir. O problema é quando a gente come em excesso. Então, comer, sim, é uma maneira de se sentir mais feliz. Mas comer em excesso, não. Por quê? Porque aí essa sensação de felicidade, ela é muito momentânea. Logo vem a culpa, logo vem a tristeza, a ansiedade, a gente vê que está mais longe do nosso objetivo, e aí isso faz com que a gente se sinta mal, faz com que esse buraco aumente um pouco mais, e a gente faz com que a gente tenha mais necessidade ainda de comer. O problema não é você, às vezes, usar a comida para se sentir melhor, né? O problema é a frequência com que você faz isso, né? E é essa frequência que vai determinar se isso é um problema ou não. Então, a virtude é o meio, o problema está aqui nas extremidades, né? Tanto do excesso quanto da falta. Então, quando comemos em excesso, estamos querendo compensar alguma coisa que nos falta, mas o que está nos faltando não é a comida. Por isso que a comida não vai suprir essa falta, não vai preencher esse vazio, não vai preencher esse buraco. A comida, ela deve sim ser uma forma de prazer, mas deve ser uma forma de prazer dentre inúmeros outros prazeres. Então, é só mais alguma coisa. Mas se você vive focado na alimentação, na comida, no que você vai comer, e não apenas comendo propriamente dito, né, o ato de comer propriamente dito, mas se preocupar muito com isso, ainda que seja para evitar a comida, mas você não está comendo, mas está pensando na comida, né? Então, a comida não pode fazer parte tão grande da sua vida, ela deve fazer parte da sua vida, mas como uma forma prazerosa, como uma relação saudável, né, de prazer, dentre inúmeros outros prazeres que você tem na sua vida. Então, se você está usando a comida em excesso como forma de suprir determinadas carências emocionais, né, o que pode estar faltando na sua vida é buscar prazeres em outros âmbitos, buscar experiências que lhe deem prazer, bem-estar, satisfação, que não esteja necessariamente relacionado com a comida. Então, o primeiro passo para isso é ter autoconsciência e saber identificar os tipos de fome. Então, porque aí você já vai saber, isso é uma fome física, não, isso é uma fome social, isso é uma fome emocional. Então, é perceber o motivo antes de comer. É te dar um tempo, né, para que você pense e você faça a escolha de forma consciente. Não, é fome emocional, estou com vontade, vou comer, mas você sabe que é fome emocional, que não é uma fome física, que você não tem fisiologicamente nessa necessidade de nutrição nesse momento. Então, é importante essa consciência, por quê? Porque a partir daí, pode ser que no primeiro momento, você não consiga evitar não comer aquele alimento, você acabe comendo sim aquele alimento. Mas a autoconsciência vai fazer com que, com o tempo, você comece a fazer determinadas escolhas, né, de forma mais saudável. Então, você vai sim fazer escolhas mais saudáveis, porque você vai ter consciência disso. E eu vou, então, trazer aqui para vocês algumas reflexões, né, para que vocês comecem a identificar se vocês, de fato, o quanto, né, e se vocês estão tendo essa fome emocional na vida de vocês. Então, como é que a gente identifica a fome emocional? Se pergunte, eu vou trazer vários questionamentos para você começar a se questionar. Não tem uma resposta certa, não tem um resultado final, é autoconsciência. Então, eu frequentemente como quando me sinto só, então você usa a comida como companheira? Eu frequentemente como quando me sinto estressado? Então, você se sente estressado, logo sente necessidade, né, de repor a energia perdida pelo pico do estresse. E aí você come. Eu me recompenso com comida. Então, você fez alguma coisa que talvez você não gostasse ou que demandou muito esforço, e aí você diz assim, eu mereço. Então, você se recompensa e tá tudo bem, né? Mas o importante é entender que você se recompensa, ver o quanto você está fazendo isso e quais as escolhas alimentares você está fazendo para se recompensar. Eu, por exemplo, teve um momento em que eu tinha que ler, no meu trabalho, eu tinha que ler uns relatórios enormes, então que eu tinha que ficar muito concentrada. E aí, nesses momentos, eu comprava um monte de chocolate, passava o dia inteiro sentada, concentradíssima, comendo um monte de chocolate. Eu vi que aquilo ali não estava dando certo. Então, eu quis cortar, não vou comer mais nada,
né? Mas ali ficou muito doloroso para mim. Então, o que é que eu fiz? Estava na época das pitombas, eu não sei se vocês conhecem, todo mundo aqui conhece pitomba, mas é uma frutinha muito gostosa, que tem aqui pelo Nordeste. Praticamente não tem fruta, é um caroço, e você vai sentindo um azedinho. Então, calorias pouquíssimas. Só que você demora a comer uma pitomba, ela dá um tiquinho de trabalho, não é muito trabalho, mas dá um trabalhinho. É muito esforço para pouco resultado, digamos assim. Então, eu comecei a comprar cachos e cachos de pitomba, e eu passava o dia, no lugar de comer o chocolate, comendo a pitomba. E aí, isso foi melhorando nessa minha necessidade, enquanto eu realmente me conscientizava de que eu não precisava de nada disso. Então, mas eu precisei dessa fase de transição, então foi importante eu entender que sim, eu me recompensava com a comida em alguns momentos, no lugar de cortar completamente, mudei a escolha alimentar para uma escolha saudável, e aos poucos fui me libertando dessa necessidade aqui. Então, é um exemplo que eu dou para vocês, a gente se encaixa em alguns, não se encaixa em outros, né, e é isso que é importante, é a gente ter a nossa autoconsciência, a nossa autoavaliação. Eu frequentemente como quando estou aborrecido, então se você está aborrecido, você usa a comida para se sentir melhor, para melhorar o seu humor. Eu como quando estou triste, então se você está triste, você tem essa necessidade de comer para se sentir melhor, para se sentir mais alegre, mais feliz. Por exemplo, quando eu estou triste, eu não tenho necessidade de comer, pelo contrário, me falta o apetite. Mas quando eu estou ansiosa, sim, eu tenho muita vontade de comer. Então, já consegui identificar isso. A tristeza não aumenta a minha vontade, a ansiedade, sim. Eu como quando estou irritado e não consigo expressar meus sentimentos. Então, você gostaria, na verdade, de falar, não consegue, e aí você come para diminuir essa frustração. Você come quando está ansioso com algo, né? Então, aí eu me encaixei nisso. Mas aí a gente, quando entende isso, não, então eu entendo que quando eu estou ansiosa, sim, eu busco a comida. Então, você já sabe, quando você está buscando a comida, que não é na hora da fome física, você não está lá no ambiente, né, confraternizando com as pessoas, então é fome emocional. Aí você escolhe, você vai de fato, né, ingerir esse alimento, você pode escolher um outro tipo de alimento, ou você pode fazer uma outra coisa, por exemplo, ouvir uma meditação guiada, falar com uma pessoa que você gosta muito, respirar profundamente, praticar uma atividade prazerosa. Então, são formas também de lidar com essa ansiedade, né, não necessariamente comendo. Eu fui confortado com comida enquanto crescia, então, muitas vezes, os nossos pais, né, por desconhecimento, a criança às vezes chorava, deve ser fome, e aí dava comida, certo? Então, a criança, né, aí aprendeu que quando estava triste, que quando estava com dor, que quando estava irritado, comia para se sentir melhor, e aí acaba levando esse padrão para a vida adulta. Comer demais é uma forma de me sabotar? Muito importante também perguntar isso, porque muitas vezes, e aí eu vou dar aqui um exemplo, tem pessoas que foram abusadas na infância e que, como uma forma de proteção, eu vou falar sobre isso em outra aula, né, a gordura como necessidade de proteção, mas por conta dessa necessidade de proteção, acaba comendo muito para se sabotar. Não, deixa que eu comer em excesso, né, aumentar meu peso, porque pode ser que assim eu afaste um pouco mais os homens, né, ou se, o caso do homem que foi abusado, afasta ou outro homem, ou as mulheres, tá certo? Então, é uma forma também da pessoa se sabotar. Ou muitas vezes a pessoa pode dizer assim, não, eu vou fazer determinada coisa, mas só quando eu chegar nesse peso X. E aí acaba que, será que essa meta é realmente da pessoa? Ela quer de fato isso? Então, às vezes, ela acaba não chegando no peso ideal, o peso desejado, né, porque se chegar, ela vai ter que cumprir esse novo objetivo que ela se propôs, e talvez ela não queira de fato, né, então, muitas vezes a gente come como uma forma de se sabotar. Então, se pergunte, você está comendo demais como uma forma de se sabotar? Você pensa em comida constantemente? Então, mesmo que você não esteja comendo, ingerindo o alimento, mas você está sempre pensando? Então, também é uma forma de fome emocional. Você sente vergonha de você e dos seus hábitos alimentares? Então, você também, por isso, come escondido, porque você acha que come em excesso, ou você tem vergonha dos alimentos que você ingere.
Então, são pessoas, por exemplo, que atacam a geladeira à noite, que comem trancada no banheiro, porque tem vergonha de mostrar para as pessoas, né, a quantidade e a qualidade da sua alimentação. Você se sente fora de controle em relação à sua alimentação? Ou você consegue dizer não quando você se determina? Concentrar-me no meu peso como um problema me permite evitar lidar com outros problemas na minha vida? Então, quando você se concentra com seu peso, você pode estar evitando enxergar outros problemas na sua vida? Então, isso também, gente, acontece. Muitas vezes a gente traz para a nossa vida situações, problemas, para, na verdade, fazer com que a gente se desvie, né, do verdadeiro problema, que é muito mais profundo e que tem relação com as nossas feridas emocionais. Então, são feridas causadas lá na infância e que trazem dor profunda. E para que eu não entre em contato com essas feridas, eu vou arranjando problemas outros aqui na minha vida, no meu momento presente, como forma de fazer com que eu não enxergue aquilo que eu realmente não estou querendo ver. Então, às vezes, o excesso de peso, eu fico aqui me preocupando com minha alimentação, eu às vezes emagreço, às vezes engordo e vou vivendo aqui e deixando de olhar o verdadeiro problema. Então, não há pontuação para essa avaliação, ela é simplesmente projetada para te dar uma ideia clara de por que você come. Aceite os resultados como informação e não se critique. Entenda que agora você está se conhecendo um pouquinho mais e a partir de agora você vai poder fazer novas e melhores escolhas. Então, esse é o objetivo, certo? Não é a gente se criticar, é a gente saber exatamente o ponto em que estamos e decidir para onde queremos ir. A nossa mente é a chave para a perda de peso. E quando ela está feliz e satisfeita, o corpo não tem motivos para ansiar por mais comida, além da que ele precisa para se nutrir. Quando a gente está com excesso de peso, quando a gente está comendo em excesso, isso mostra um desequilíbrio interno. Algo que nos falta e que a gente usa a comida para suprir essa falta. Então, se pergunte, o que é que está faltando na sua vida? Que outras formas você pode suprir essa necessidade de se sentir melhor, de se sentir bem, de mais energia, que não seja relacionada à comida? Então, se você não está satisfeito com a sua vida, a comida jamais vai suprir aquilo que falta. Então, você pode comer em excesso, você pode comer em grandes quantidades, mas esse excesso de comida não vai suprir aquilo que falta, porque o que está faltando é outra coisa. Então, busque na sua vida, né, trabalhe o autoconhecimento para saber o que é que está te faltando e vá atrás daquilo que de verdade, né, vai suprir essa sua necessidade e que não é o alimento. Lembre-se, essa necessidade é da mente. Quando a gente fala de fome emocional, é uma necessidade da mente, não é do corpo. Uma necessidade do corpo, ela é suprida com a fome física. Então, e a gente pensa que a necessidade da mente vai ser suprida com a fome emocional, mas não supre. Por quê? Porque nesse caso, a necessidade não é de alimento, é de outra coisa. Então, muito, muito importante, não é preciso lutar contra a fome, mas ajude seu cérebro a fazer uma escolha antes de colocar a comida na boca, sem ao menos perceber. Então, perceba qual é o tipo de fome, comece a conversar com você mesmo. Estou comendo por quê? Por que é que eu estou escolhendo esse alimento? E aí você vai ver o horário. Ah, mas é porque eu esqueci de almoçar, não deu tempo a almoçar, por isso que agora eu estou 2 da tarde, né, com o estômago vazio, mas sim é relacionado à fome física, porque não me planejei, né? Então você vai sim começar a identificar, esse é um trabalho de autoconhecimento muito profundo, certo? Por quê? Porque você está começando a perceber que o excesso de peso é muito mais interno, muito mais referente a escolhas suas que, na verdade, faltam aí dentro do que algo externo, algo que está fora. Então, o trabalho de autoconhecimento, sim, faz com que a gente chegue no peso ideal. O trabalho de autoconhecimento é tão maravilhoso, gente, que até um corpo saudável ele traz para a gente, certo? Então, expanda a sua consciência, entenda que existe muito mais por trás do ato de comer. Então,
Foque um pouquinho. Se dê um instante de atenção, de consciência de si mesmo. Não só na hora de se alimentar, na hora de sentir fome, né? Mas em vários momentos da sua vida. Busque essa autoconsciência. Ela é maravilhosa, é essencial para o nosso bem-estar, para que a gente, de fato, seja feliz e conquiste os melhores resultados nessa vida. Gratidão! Se você gostou, se inscreve no canal, compartilha, deixa comentário, indica para outras pessoas que você entende que vai ajudar essa pessoa, né, esse conteúdo. Então, foi um prazer estar aqui e fiquem atentos para os próximos vídeos. Beijo!